Bom dia, meus amigos. Estamos aqui com mais um Amigo EOP na sede da IBAM, Instituto Brasileiro de Administração dos Municípios, e Municipal. com a administração municipal. E aqui com vocês, se apresenta, por favor. Nome oficial, Carlos Magno Pereira. Nome oficioso, Carlos Magno de Figueiredo Pereira. Depois tem uma observação sobre o oficial e oficioso. Muito bom. Podemos chamar de Carlinhos aqui na intimidade? Pode. Carlinhos, fala pra gente sobre o início da tua infância, onde é que você morou, onde é que você nasceu, como eram teus pais, como era a tua vida. Bom, nasci em 1944, 15 de março de 1944, aqui no Rio de Janeiro, na Lapa. Minha mãe não deixava falar Lapa, tinha que falar Glória, tá? Ela veio ao Rio, eu morava em São Gonçalo, veio ao Rio visitar minha tia, chegou aqui, passou mal e eu explodi. Nesse período não estava bem, ela teve que ficar aqui comigo, arrumaram um local para ela ficar, ali na Lapa mesmo, na rua Moraes e Vale, onde tinha embaixo, funcionava um cabaré. E em cima, o meu pai era embaixador, né, da Embaixada do Sossego, e os amigos dele conseguiram lá um espaço nesse prédio para minha mãe ficar com a criança, porque na casa da minha tia não tinha espaço para os dois. E então comecei já com uma vida feliz, cercado, ele disse que as bailarinas todo dia lá me ver, conversar comigo, mexer na minha barriguinha, coisa assim. Tá? Então já comecei bem, não comecei mal não. Tá? Depois então fomos morar na Penha, na rua Guatemala, numa casa de madeira, não era um barraco, mas era uma casa de madeira muito comum no sul. E até que mudou para uma casa um pouquinho melhor, casa pequena, mas tinha espaço, tinha galinha no quintal, tinha verdura em volta e tal, era mini fazenda. Na época Penha não tinha o desenvolvimento que tem hoje. E eu fiquei ali e tal, por volta de 5 anos, 6 anos, uma senhora lá me pediu do lado tinha o matadouro da Penha, que a boiada chegava do trem, soltava os bois lá no pasto, e eles ficavam pastando até a hora que para a abatedoura, que era lá no final, quase perto da Praia de Ramo. E uma senhora lá pediu para trazer uma latinha para ela com estrume. E eu trouxe aquela latinha, ela me deu um trocado, eu gostei da ideia, e com 6 anos, apesar do pessoal reclamar de trabalho infantil, eu fazia a coleta de estrume no matadouro da Penha e ganhava os trocados com aquilo, até para no final de semana, ajudava em casa, uma parte ia para casa, e a outra parte até para comprar um pirulito, comprar uma bala, comprar uma soda limonada, que na época era a bebida da época. E eu adorava a tal da soda limonada. Bom, com 7 anos, nessa área mesmo, lá foi construído o IAPI da Penha, entre o Matadouro e o Campo da Olaria, mas eu continuei com a minha vidinha ali de pegar estrume e tal, até uma mulher lá jogou um carrinho fora, um Jeep, eu peguei o Jeep, não tinha pedal, mas botei uma cordinha nele e botava, em vez de trazer uma latinha só, já trazia 3, 4 latinhas e ganhava um bom trocadinho vendendo aquele estrume. E já tinha vantagem, não podia vender ele molhado, porque a pessoa não comprava, só comprava seco, então pesava menos. Aí eu arrumei um cantinho para deixar ele secar e distribuir. Então comecei a vender ali pela Penha o estrume, 6 anos e tal, 7 anos. Com 7 anos eu fui para a escola pública, a escola Eurico Dutra, que funciona até hoje lá no IAPI da Penha. O IAPI era um conjunto residencial maravilhoso. Para ter uma ideia, a praça central era cheia de carpas. Lá no subúrbio, uns prédios de 3 andares, amplo, uma praça maravilhosa e um lago no meio de carros. Quem morou lá foi o Leto, eu conheci o Leto já na engenharia. Bom, e ali eu fiz a escola Presidente Dutra, lá no IAPI da Penha, fiz todo o meu primário ali. Quando chegou, terminei a admissão, fiz concurso para o Colégio Pedro II, mas não passei. E aquilo foi ruim porque eu não tinha, na época não era como hoje, que tem colégio estadual, eram muito poucos e tal. Minha mãe foi para a fila para conseguir uma vaga para mim lá no colégio Clóvis Monteiro, que era o único da região.
Não conseguiu, mas eu tive um problema dentário. E esse problema foi resolvido, que meu pai trabalhava na aeronáutica, e foi resolvido no consultório lá do onde meu pai trabalhava. E o dentista conversou comigo, gostou de mim e mandou meu pai me levar no Colégio Brasileiro, num amigo dele lá, que o pai dele era general, e o amigo general era lá dono do Colégio Brasileiro São Cristóvão. E eu consegui uma bolsa no Colégio Brasileiro São Cristóvão para fazer o ginásio, mas eles não deixaram eu entrar direto no ginásio, me fizeram repetir a admissão. Então eu perdi um ano repetindo a admissão, mas valeu, porque eu tive meu primeiro e segundo grau, que antigamente chamava ginásio científico, lá no Colégio Brasileiro São Cristóvão, um colégio de classe média alta, com colegas lá, entre um deles o Chiquinho, que era filho do seu Amaral, que foi dono das organizações disco, na época estava começando. Então o pessoal lá era desse nível. Tinha um outro que perturbava um pouquinho e tal. Eu ia até para a escola de bota. Meu pai trazia as botas de aeronáutica, que eram jogadas fora, chamava para jogar fora. Nessa infância, qual era o teu melhor esporte? Ganhar dinheiro. Sempre foi. Nunca gostou de jogar futebol? Não, eu gostava, mas muito ruim. Eu era muito ruim em tudo que eu me metia. Bola de gude. Bola de gude também. Peão, pipa. Ping-pong. Meu caso era ganhar dinheiro, arrumar um jeito para ganhar dinheiro. Diga uma coisa para mim, você tinha irmãos? Não, sou filho único. Ah, você é filho único. Sou filho único com uma situação. Minha mãe teve 6 crianças, 3 meninas, todas elas nasciam, morriam, na época não tinha condição, nascia prematuro, foram 6. Eu acabei sobrevivendo sozinho. Então esse filho valeu por 6, né? Para fechar o primeiro bloco, o nome da sua mãe e do seu pai? Minha mãe, Iolina Figueiredo Pereira, meu pai, Valdemar Pereira, mais conhecida por Dina. Quando chegava lá, eu chamava Dona Iolina, eu não sabia quem era, né? Ela não tinha instrução, mas uma vontade de trabalhar muito grande. Com meu pai também tinha até o equivalente na época, no 3º ano primário, por aí, tá? Mas sempre cobraram muito de mim que eu estudasse, que eu conseguisse fazer alguma coisa e tal. Beleza. Meu esporte principal sempre foi tentar ganhar dinheiro. Beleza, vamos fechar o primeiro bloco então.